Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Fahmy hoje fala sobre o status, a posição dos mártires. Hoje, um dia em que Israel retoma os seus violentos ataques, o massacre contra o povo palestino, se recusando a continuar com o cessar-fogo. Quem são os mártires? O que significa ser um mártir no Islã? As pessoas se questionam, como o Sheikh falou, perguntam: como Deus Todo-Poderoso permite tamanha agressividade, tamanha injustiça? Pessoas matando crianças, um país com todo o seu poderio bélico, lançando bombas sem parar em cima de casas, de hospitais, de mesquitas, de igrejas, de escolas, não poupando ninguém, nem mesmo recém-nascidos. Bebezinhos que nós vimos essa semana, 5 deles já em estado de decomposição dentro de uma UTI, porque foram abandonados lá. Então eles perguntam como Deus permite isso. Deus não poderia aniquilar, acabar com tudo isso, acabar com os agressores, acabar com os criminosos? Mas isso tudo faz parte do teste divino. E Deus diz no Alcorão Sagrado: essa é a determinação. E se Deus quisesse, se defenderia deles, não no sentido de que Deus precisa de defesa, não, Ele puniria os criminosos. Mas Ele vos ordenou a guerra para pôr-vos à prova uns contra os outros. E aos que são mortos no caminho de Deus, Ele não lhes fará assumir as boas obras. Ele os guiará e emendará a condição e os fará entrar no paraíso que Ele os fizera conhecer. Em outras palavras, Deus permite que isso aconteça como um teste para todos nós. Aquele que agride, até que ele tome consciência do seu erro, porque senão ele será punido. Aquele que é agredido, para também testar a sua fé e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, no Criador, para suportar esse sofrimento, enfrentar com coragem, consciente de que quando ele morrer, o seu destino será a recompensa. Deus o guiará, emendará a sua condição, ou seja, Ele colocará numa condição melhor e o fará entrar no paraíso que Ele o fez conhecer. E aí o Sheikh explica: se nós, saindo daqui da oração de sexta-feira, fôssemos diretamente às nossas casas, cada um obviamente saberia o caminho da sua casa, porque nós vivemos, cada um vive na sua casa. Então é fácil sair daqui e ir embora para casa. Ele diz que essas pessoas, ao entrarem no paraíso, eles serão direcionados às suas casas no paraíso, como se eles já conhecessem essas casas, assim como eles conhecem as suas próprias casas aqui nessa vida mundana. Esse é o tamanho da generosidade divina. E Deus ainda continua no Alcorão Sagrado, quando Ele diz a respeito dos mártires, apontando aqueles que questionam dentre os seus próprios irmãos, dizendo aqueles que, ausentando-se do combate, disseram de seus irmãos mártires: se eles nos houvessem obedecido, não haveriam sido mortos. Dize, orientando agora o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a responder: então afastai-vos de vossa morte, afastais vós da morte, se sois verídicos, ou seja, impeçam sua própria morte. Se o mártir ele está errado, então você impeça a sua própria morte. Todo mundo vai morrer um dia. Ninguém sabe como,
nem onde, nem quando, mas é certeza, a única certeza que as pessoas têm, mesmo aquele descrente, é de que um dia ele vai morrer. Então o profeta está dizendo por orientação divina: afaste a sua morte se você consegue, é impossível. E Deus continua: e não suponhas que os que foram mortos no caminho de Deus estejam mortos, balahya, estão vivos, ao contrário, estão vivos juntos de seu Senhor e por Ele sustentados. Aqueles que foram, queridos irmãos e irmãs, aqueles que partiram, aqueles que foram mortos e assassinados, por eles ninguém tem que temer, eles já estão juntos de Deus, vivos. Nós é que não os vemos, nós é que não os percebemos, mas eles estão vivos, juntos de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Deus prometeu. E a gente entra então em 3 dizeres do profeta Muhammad, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, sobre esse assunto, sobre essa questão. O profeta alaihi salam disse que a pessoa, depois da sua morte, quando ela entrar no paraíso, todo mundo que entrar no paraíso não aceitaria retornar mais para essa vida, para esse mundo. A pessoa que já recebeu a sua recompensa, entrou no paraíso, se viu diante da sua recompensa no paraíso, não quer voltar mais para essa vida. De jeito nenhum, nenhum de nós voltaria, exceto uma pessoa, o mártir. O mártir voltaria até 10 vezes para esse mundo, para essa vida, por causa da honra, da generosidade do Criador com ele, pelo que ele destinou de recompensas para a pessoa que destinou a sua vida, que entregou e deu a sua vida em defesa da justiça, em defesa da causa, em defesa da fé, em defesa de tudo aquilo que é correto. O mártir, ele tem essa condição privilegiada. A sua recompensa é tão grande que ele sim voltaria para essa vida 1, 2, 3, 4, 5, até 10 vezes para morrer nesse caminho. Subhanallah. Em outro hadith, o profeta explica quem é o mártir. Quem é o mártir, gente? Aquela pessoa que foi morta, aquela pessoa que morreu pela sua riqueza. Então imaginem qualquer um de nós aqui defendendo aquilo que ele tem, defendendo a sua casa, defendendo o seu patrimônio, o seu ganho, aquilo que você tem de posse. Se você defende isso e foi morto, o profeta diz: essa pessoa é um mártir. Aquele que foi morto defendendo a religião, em outras palavras, aquele que foi morto, assassinado pelo fato de crer em um Deus único, ele também é considerado um mártir. E isso era muito comum nos primórdios, no início do Islã, como a gente já narrou aqui várias vezes, quando os muçulmanos eram brutalmente assassinados por defender La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Não há divindade digna de adoração a não ser Allah, e Muhammad é seu servo e mensageiro. Aquele que morre defendendo o seu sangue, em outras palavras, ele está defendendo a sua própria vida, a sua integridade física, se defendendo e foi morto, ele também é um mártir. E em quarto e último lugar, aquele que morreu defendendo a sua família, protegendo a sua família, ele também é um mártir. Para nós entendermos que a condição dos nossos irmãos na Palestina não é outra senão de martírios, são mártires, defendendo suas casas, sua propriedade, defendendo o seu direito de serem muçulmanos, se defendendo sua própria vida e defendendo a vida dos seus filhos, dos seus familiares de um modo geral.
E aí a gente vem para o terceiro e último hadith, bem curtinho, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam declara que todos os pecados de um mártir são perdoados ou serão perdoados, exceto a dívida. Exceto a dívida. Isso é muito importante por dois motivos. O primeiro, para nós entendermos de fato como o Islã preserva e garante e defende o direito das pessoas, o direito de cada um, de cada indivíduo dentro de uma sociedade. Tudo aquilo que foi retirado de alguém, tudo aquilo que foi roubado de alguém, tudo aquilo que foi excluído de uma pessoa, que era seu direito, Deus nunca perdoa, a não ser que nós retribuamos, devolvamos esse direito a essa pessoa. Até que esse direito seja restituído, não existe perdão divino. Mesmo se a pessoa adquire uma condição de mártir, mas ela devia algo a alguém, esse pecado não é perdoado. Para vermos o peso que existe nas nossas relações em se respeitar o direito de cada um. E o outro ponto importantíssimo para desmentir a falsidade, as informações que são veiculadas diariamente na mídia, dizendo que os muçulmanos, eles lutam, eles invadem, eles atacam, eles promovem jihad como uma guerra santa para tirar direito de alguém, invadindo o Estado de Israel, como se aquele país existisse há mais de 1000 anos, 2000 anos. Em absoluto, essa informação não é verdadeira. Israel mal completou 75, 76 anos de existência. O palestino não está tirando o direito de ninguém, pelo contrário, ele luta para defender o seu próprio direito. Então, que fique claro a partir desse hadith, que mesmo sendo mártir, a dívida não é perdoada, significa que o Islã de forma alguma aceita que o muçulmano promova guerra, promova combate, promova um ataque para tirar algo que é direito do outro. Em outras palavras, colonização no Islã é um crime, um pecado gravíssimo. O Islã não aceita colonização. Não existe colonização no Islã. Nunca os muçulmanos colonizaram, dominaram nenhum povo pela força e tiraram algo deles. Isso não existe em absoluto. Então, quando as pessoas nos perguntam ou comentam: "Poxa vida, mas o povo lá, o pessoal lá do lado de vocês, das suas terras lá, porque vocês gostam de guerra? Por que eles fazem ataques terroristas?" Nós não somos terroristas. Isso não é terrorismo. Ato de autodefesa não é terrorismo. Mas como o nosso querido amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já antecipou que muito tempo depois dele, o mentiroso, ele sim seria considerado como uma pessoa que diz a verdade. As pessoas acreditariam no mentiroso. E aquele que diz a verdade, ele seria desacreditado pelas pessoas. Então aquele que ataca, aquele que mata, aquele que bombardeia, aquele que usa da força, coitadinho, ele é a vítima. Ele é o justo, ele é o correto, ele defende a democracia. E aqueles pobres coitados que se defendem com pedrinhas ou lança-granadas são os agressores violentos, terroristas, e eles merecem morrer. Se inverteu a realidade, e esse é o tempo em que nós vivemos hoje. Portanto, como muçulmanos e pessoas esclarecidas, nós temos por obrigação ensinar e orientar as pessoas, explicar para elas qual é a verdade que existe por trás de tudo isso.
Essa terra que Deus Todo-Poderoso criou, ela é suficiente para todo mundo, para os mais de 8 bilhões e mais pessoas ainda que surgirem no futuro. É suficiente e mais do que suficiente para todo mundo viver bem. Mas as pessoas querem concentrar, elas querem ter mais do que os outros, não aceitam dividir. E essas sociedades um dia irão responder perante o Criador, perante Deus Todo-Poderoso, por tudo que eles causaram aqui. Na colonização, irmãos e irmãs, na violência, não existe vitória. Eles dizem que no final sairão vitoriosos. Mais de 50 dias atacando e bombardeando e matando, assassinaram quase 6.000 crianças. Não houve vitória porque nunca na história da humanidade existiu vitória do colonizador. E essa é a lei de Deus, essa é a lei divina. O opressor nunca será vitorioso, nem nessa vida e nem na próxima. E o Sheikh lembrou de uma das khutbas, de um dos discursos dele, algumas semanas atrás, quando ele mencionou um pequeno grupo de muçulmanos que foram assassinados pelos inimigos idólatras, e um deles disse, ele jurou, ele disse: venci pelo Senhor da Kaaba, ele venceu em nome de Deus, até que o seu agressor, o seu assassino, estranhou como que um homem que estava morrendo com uma lança no peito poderia dizer que ele venceu, e explicaram para ele que ele sabia da recompensa de Deus no dia do juízo final, que seria concedido a ele o paraíso. E esse homem, esse idólatra, esse inimigo sensibilizado por essa consciência, essa convicção da relação do servo com o seu Criador, ele também então abraçou o Islã. E esse é o nosso papel, trazer a luz da fé e da consciência da verdade para toda a humanidade, para todas as pessoas. Nós não somos agressores, gente. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.